Então, João, são 8h07, nós somos 16. 16 pessoas, tá bom? Beleza. Vamos lá, João. Beleza, então vamos começar. Então vamos rogar ao Pai misericordioso, ao nosso amado irmão de Nazaré, toda a espiritualidade amiga, trabalhadores de nossas casas, sempre atentos, sempre ligados às nossas melhores buscas, às nossas conquistas terrenas no campo do conhecimento, no campo da prática do bem, da paz, da harmonia. Senhor, abençoa-nos sempre nas nossas tarefas, ampara-nos nas nossas necessidades. Que os teus bons mensageiros, trabalhadores de luz, possam estar conosco, atuando sempre, dando-nos força, dando-nos bons direcionamentos, intuições, orientações. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Pois bem, nosso tema para hoje é amadurecimento, com nosso irmão Hamed, Espírito, e ele nos traz da primeira epístola, ou primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20, a seguinte frase: Irmãos, quanto ao modo de julgardes, não sejais como crianças. Quanto à malícia, sim, sede crianças. Mas quanto ao modo de julgar, sede adultos. Então vamos ver o trabalho de Hamed para nos auxiliar aqui. Quem julga as pessoas e o mundo como responsáveis pela sua infelicidade é infantil e inexperiente. Quem assume seus erros e se responsabiliza por tudo que está vivendo interior e exteriormente, traz consigo a maturidade da criatura sábia e sensata, que aprendeu a enxergar a vida com os olhos do discernimento. A espiritualidade não nos aprecia ou julga com o cetro da perfeição. Ao contrário, leva em conta as limitações de nossa condição evolutiva. Ela procura sempre estabelecer o equilíbrio da justiça, pedindo a quem muito sabe e pouco exigindo daquele que quase nada conhece. São denominados cuidadores ou salvacionistas os indivíduos que dispensam exagerada atenção e excessivo cuidado à vida das pessoas. Inconscientemente se sentem responsáveis por problemas, escolhas, atos, sentimentos, bem-estar e destino de outrem. Esse comportamento desprovido de maturidade psicológica manifesta desrespeito à individualidade e invasão dos limites alheios. Essa mentalidade salvacionista pode ter origem na atitude de superproteção cultivada pelos pais na educação dos filhos. Os adultos alegam que as crianças são ainda incapazes e indefesas do desenvolvimento de seu potencial, conjunto de qualidades de todo ser humano ou sua capacidade de realização. Por exemplo, amamentam-na ou dão-lhes de comer numa fase onde elas, por si sós, são capazes de fazer sozinhas. Com isso, retardam seu amadurecimento, conservando-as dependentes e inseguras emocionalmente. Por analogia, podemos comparar o ato de alimentação física com o ato de alimentação emocional e espiritual. Quem tenta obsessivamente cuidar dos outros e controlá-los sob a alegação de amor ou caridade,
na realidade, está apenas dificultando o retardamento, e retardando, melhor dizendo, o despertar das habilidades inatas deles. Então aqui o Hamed repete a frase sobre análise, lá de Coríntios. Irmãos, quanto ao modo de julgardes, não sejais como crianças. Quanto à malícia, sim, sede crianças. Mas quanto ao modo de julgar, sede adultos. Então, o procedimento, diz Hamed, mais benéfico que podemos adotar para facilitar nosso amadurecimento espiritual é exercitar o auto-julgamento e assumir total responsabilidade por tudo aquilo que sentimos, pensamos e fazemos, deixando que os outros aprendam também a se auto-julgar e auto-responsabilizar-se através das próprias experiências. Ninguém deposita em braços frágeis objetos pesados. Analogamente, a divina providência não nos apresenta um problema sem que tenhamos a capacidade de resolvê-lo. Quando aceitarmos plenamente quanto à questão, enfim, né, de amadurecermos espiritualmente para podermos viver neste mundo com muito mais harmonia e equilíbrio. Tá? Não quero desfigurar, né, o que eu vou falar agora, mas para mim está em cima desse texto. Tá? Eu queria tocar aqui, baseado nesse texto, eu queria tocar na questão da fé e da responsabilidade que a fé nos pede. Tá? Vejamos, nós sabemos que quando oramos, que quando buscamos auxílio junto a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, sempre haverá a possibilidade de sermos ajudados. Então, assim, né, existem inúmeras igrejas, inúmeros templos, inúmeras casas, e por aí vai. Então você pode escolher para onde quer ir. Qual, né, você vai ter mais afinidade, qual vai te agradar mais. E ali você pode ou não fazer parte daquele grupo, né, daquela igreja, e por aí vai. Tá? Então, gente, quando estamos, tá, com algum tipo de dificuldade na vida, que é muito comum que isso aconteça com qualquer um de nós, tá? Nós passamos a ter o quê? Uma série de probleminhas, uma série de dificuldades que vão se acumulando até que aquilo comece a nos fazer mal. E quando começa a nos fazer mal, nós então corremos atrás, né? Então vamos lá, vamos levar aqui, tá? Na questão da fé, na questão do cuidar-se, do amar-se, vamos levar aqui. Sejamos como crianças, tá? Na pureza. Vamos acreditar, quando somos crianças e nos machucamos, por exemplo, né, nos ferimos, ou alguém nos bate em nós, assim, qualquer coisa desse sentido, o que você faz quando é criança? Você vai pedir ajuda aos pais, corre para a mãe, corre para o pai, corre para o irmão mais velho ajudar. Né? Por quê? Porque você acredita na proteção do pai, da mãe, do irmão mais velho. Então você tem fé neles, você acredita. Então você corre para eles pedindo ajuda. Vai chorando, vai gritando, não importa, mas você vai, porque você acredita. Tá? Então vamos colocar que nas nossas dificuldades do dia a dia, sejamos como crianças. Que a gente acredite que tem alguém que possa nos ajudar e a gente corra para esse alguém. Tá? A gente corra para esse alguém. Agora, na questão, né, do julgamento, do mesmo fato, da mesma necessidade que temos, sejamos como adultos, racionais, equilibrados. Tá?
Vamos pensar, vamos raciocinar no que está acontecendo conosco. Por quê? Até está aqui, né? Hamed falou isso. Tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, a fonte principal, a gente pode dizer que não, esse ou aquele fator aconteceu, não sei o quê. Mas, gente, como nós vamos lidar com a dor que chegou inesperadamente, através de um acidente, de uma catástrofe? Como nós vamos lidar com as perdas? Isso é nosso. Isso é nosso. A gente tem que ter equilíbrio para lidar com uma situação adversa. Sem equilíbrio, a gente não vai longe. Todo mundo sabe disso. A gente se perde na caminhada, a gente se perde na tarefa, né? E aí sofre mais ainda. Tá? Então, sejamos adultos, responsáveis, quando as dores baterem à nossa porta. Vamos usar a nossa fé, mas vamos usar também a nossa inteligência, o nosso senso crítico, tá? A nossa capacidade de discernimento. Tá? Porque não adianta nada, eu faço as minhas bobagens, as minhas besteiras, tenho lá meus momentos de imprevidência, de loucura, de desrespeito a mim mesmo, aí acontece algo ruim, algo pesado, e eu vou culpar o quê? A quem? Tá? Então, primeiro eu tenho que lembrar, peraí, o que eu fiz? Né? O que eu poderia ter feito para ter evitado isso? Né? Então, que sejamos adultos, racionais. Me lembro aqui, né, da questão da segurança no trabalho, por exemplo. Tá? Não vai acontecer segurança no trabalho se você não se preocupar com organização, com limpeza, com ferramenta correta para o seu trabalho. Né? Se você não procurar saber antecipadamente o que deve fazer, se você for fazer uma coisa que você não tem conhecimento nenhum a respeito, vai dar problema, é claro que vai. Então, para que haja segurança no trabalho, é preciso que você tenha o conhecimento básico do que vai fazer, como vai fazer, do ambiente em que você vai fazer, quais as pessoas que vão estar envolvidas e tudo mais. Então, você tem que ter uma série de preparos, de conhecimentos e preparos. Né? E na nossa vida prática, tá? É a mesma coisa. Se nós não quisermos aprender nada, não quisermos acreditar no nosso potencial de inteligência, de capacidade de aprender coisas novas, nós vamos viver os nossos dias, né, de forma meio destrambelhada. Né? E aí muita coisa errada vai acontecer. Muito sofrimento vai bater a porta. Tá certo? Então, esse julgar aqui que eu pego do texto, né, sejamos adultos no julgar, seria no sentido de raciocinarmos, de pensarmos, de avaliarmos, acreditarmos mais. Se não sabemos determinadas coisas, podemos aprender. Sempre haverá quem nos ensine, ainda mais nos dias atuais. Sempre haverá uma boa casa para nós trabalharmos, para nós estudarmos juntos, aprendermos, desenvolvermos. Sempre haverá oportunidade para todos. Tá? Então, não podemos continuar julgando, tá, do jeito que fazemos os julgamentos. Esse mundo é uma perdição, porque ninguém mais ama ninguém, todo mundo é interessado em si mesmo, o egoísmo dominou a todos. E por aí vai. O que é uma grande bobagem. Tá? Tudo de ruim que está em destaque não é da maioria, é de uma minoria que provoca o ruim. É uma minoria que provoca, não é a maioria. Se fosse a maioria, seria insustentável a vida nesse planeta. Simplesmente insustentável. E o que é que nós observamos? Uma minoria faz muito barulho, muita coisa errada, uma minoria faz, não é errado, uma maioria sofre muito, mas essa maioria vai em busca, com o tempo, de como resolver, de como mudar as coisas, de como melhorar as coisas, não é? Então, aqueles, né, poucos que fazem muitos sofrerem, no fundo, são os grandes incentivadores para que a maioria dê a volta por cima, para que a maioria descubra soluções, parta em busca de soluções. Tá certo? Então, voltando aqui à questão pessoal, né? Se eu estou vacilante na fé, se eu não tenho fé, não quero trabalhar esse lado,
Eu quero viver a minha vida física, material e acabou. Tá? Não estou interessado em questão de respeito a mim mesmo e ao próximo. Eu vou vivendo do jeito que eu quero e dê o que dê, né? Se eu vivo dessa forma, todas as vezes que eu estiver necessitando de ajuda, gente, essa ajuda vai ser difícil, vai ser complicada, tá? Imagina eu com determinada dor forte, intensa, vou no hospital, mas já chego lá assim, ó, não acredito que vou me ajudar muito aqui não, mas em todo caso eu vim aqui, né? Não acredito. Se me der um remédio barato até eu compro, mas se me der um remédio caro eu não vou comprar. Eu comprar remédio caro, não sei se vai funcionar. Quer dizer, se você não abre o coração, a mente, se você não se entrega para uma busca profunda, para um mal que está te ameaçando, né, e algo mais, você vai continuar sofrendo, vai continuar se complicando, né? Mas quando você raciocina, quando você pensa, quando você procura entender as coisas, você logo vai pensar, meu Deus, o que eu posso ter feito para ter provocado essa dor? Né? Vou no médico, uma dor intensa, eu preciso ir. Vou fazer tudo que ele mandar. Mas, em compensação, meu Deus, já estou pedindo, me ajuda, meu pai. Né? Sou teu filho, eu sei que pode me ajudar. E aí eu saio dali, encontro um amigo, o amigo me sugere, vai lá na casa tal, trabalho tal, dia tal, isso aí pode ser um problema grave, pode ser um problema espiritual também, e eu vou, eu acredito, eu vou. Eu arrumo um tempo, um espaço, eu vou. Então eu vou conjugando as minhas oportunidades, as minhas possibilidades. Vou fazendo o link, uma com outra, tá? E, é claro, sempre me mantendo disposto a entender onde foi que eu errei, para que eu não erre mais, ou pelo menos para que eu possa ter uma certeza maior de como resolver um problema, uma coisa que está acontecendo que não é nada boa. Tá? Então a espiritualidade ela está sempre pronta a nos ajudar, desde que tenhamos fé, acreditamos, né, principalmente em Deus, mas também em nós mesmos, queremos realmente, do fundo da nossa alma, uma busca de melhoria e vamos lutar para conseguir essa melhoria, tá? Ouvimos os outros, analisamos as opiniões, tá certo? Buscamos respostas. Então a espiritualidade sempre vai nos ajudar. Não há oração, não há pedido sincero de uma pessoa que está se renovando que não seja atendido. Todos serão atendidos, tá certo? No maior ou menor tempo, né? Resolvendo aquele problema nosso ou amenizando para que a gente ganhe mais força com o tempo para resolver, não importa. Aí é a sabedoria divina, através das leis imortais, né, do Pai Criador, que vai decidir isso. Agora, quando nos fechamos, quando não acreditamos, quando somos dispersos, falta respeito a nós mesmos, não é? Todos que tentam ajudar a gente se recusa a fazer, a seguir aquela orientação, aquele preceito, seja lá o que for, aí ficamos fechados demais, ficamos o quê? Repelindo toda forma de ajuda possível. A gente repele tudo. Então, para concluir esse raciocínio meu, né, que eu achei que deveria fazer hoje aqui, junto com esse texto do amadurecimento, que a gente saiba o seguinte, as casas espíritas, as casas de Umbanda, tá, são locais apropriados para recebermos maior cota de ajuda espiritual. Por quê? Porque são locais específicos. São locais onde as criaturas que estão ali não estão em busca de salário, de promoção, de presentinhos, não estão em busca de conseguir votos depois nas eleições, não é isso. Quem está ali sabe que trabalha por amor ao próximo, sabe que trabalhando por amor ao próximo se aproxima mais do Pai Criador, que é o objetivo da nossa encarnação, melhoria contínua, para que possamos encontrar o Pai Criador mais rápido, né? Buscarmos e conseguirmos mais rapidamente a nossa evolução espiritual.
tá certo? Mas isso não quer dizer que se a minha fé não é tão grande assim, se as minhas buscas não são tão significativas assim, não quer dizer que eu estou sozinho, que eu estou fadado ao sofrimento sozinho, não, tá? Qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer templo, tá certo? Também você recebe ajuda, desde que esteja, certo? Como um adulto, raciocinando, buscando com sinceridade, empregando as suas energias para aquele objetivo realmente maior, né? Que é pela fé, tá? Assim como todo aquele que vai num hospital para cuidar da saúde física, acredita na medicina, acredita nos remédios, nas cirurgias, ele acredita. Pode ser difícil, pode ser complicado, mas ele acredita. Então a chance de encontrar a resposta positiva é muito grande, tá? Precisa ter fé, precisa ter religião para ser ajudado? Não. Quem não tem fé, não tem religião nenhuma, mas é uma pessoa correta, é uma pessoa que se esforça para ser uma pessoa de bem, segundo as leis divinas, merece a mesma oportunidade de auxílio daquele que tem uma religião, uma fé, um trabalho dignificante já para o próximo. Tá, gente? Então, somente aqueles que se fecham, somente aqueles que se bloqueiam, somente aqueles que querem viver de forma, né, total, abundante, mas sem responsabilidade a sua existência física, somente esses se fecham realmente e ficam repelindo toda boa ajuda que possa, né, ser trabalhada para eles. Tá bom? Então essa era a minha mensagem para hoje, em cima desse texto, Amadurecimento. Marquinhos, vamos lá. Tá ouvindo, Marquinhos? Sim. Tava tá ouvindo? Sim, estava abrindo o microfone. O João, baseado num estudo que nós fizemos, né, há pouco tempo atrás, a gente falou bastante aqui do julgamento e do auto-julgamento, né? Eu acho muito importante a gente, primeiro, ter uma avaliação, né, bem nítida do que é o julgamento, porque a maioria de nós, né, vê o julgamento como um apontamento, como uma crítica, né? A gente já, de alguma forma, a gente, quando escuta que a pessoa vai ser julgada, né, ou qualquer tipo de julgamento que seja, como, né, um apontamento ou algo parecido, né, normalmente com um tom negativo. E o que é julgar as pessoas? Eu vim aqui no dicionário, né, é ter uma opinião sobre, expressar um parecer, um juízo de valor acerca de. E o que é o julgamento na Bíblia? Julgar pode ser tomar uma decisão como árbitro ou juiz entre causas, ou avaliar alguma coisa para formar uma opinião crítica sobre ela. Então, né, o nosso julgamento, ele cai em cima, né, de uma peneira bem fina do que nós temos de conhecimento, né, individual. A partir de uma determinada situação, eu posso entender de uma forma, o Leonardo de outra, o Délio de outra, né? Cada um fez o seu julgamento em cima daquilo. Então, essa mesma capacidade que nós temos de julgar o que estamos vendo ou quem estamos avaliando, eu penso que nós temos que utilizar o mesmo crivo para nos julgar, para esse auto-julgamento. Só que eu acho que na hora que a gente vira isso, né, vira o holofote para nós mesmos, né, para o bendito olhar para dentro que a gente está sempre falando aqui, né, que a evolução, para se evoluir, nós temos que nos avaliar, nos julgar, olhar para dentro. A gente dá uma bloqueada, a gente tenta dar uma autossabotada no nosso processo. E quando a gente
né, quando você somou a palavra fé, eu acho que a gente expande a possibilidade de um acolhimento mais amoroso, né? Menos crítico, aquele crítico que joga para o lado negativo, né? Se assim eu posso dizer. E quando eu incluí a fé, eu fiz uma pequena avaliação aqui, que a fé, independente da religião, ela nos conecta com algum tipo de sagrado, né? E esse sagrado faz com que a gente foque nas virtudes. Eu tentei me embasar nas religiões, nos segmentos do bem, né? Nas doutrinas que a gente sabe que caminham para a luz, que caminham para a fonte, né? Para a fonte divina. E isso é um ponto em comum que eu acho que é inquestionável em qualquer uma delas. A caridade, a prática da caridade, do amor ao próximo, né, da ajuda, como você mesmo disse, ajuda voluntária, né, sem querer nada em troca. Eu coloquei isso dentro de um leque de virtudes. E, de alguma forma, eu associei que toda religião, todo segmento, seja ele qual for, que seja do bem e que foque no caminho da divindade, tem essas particularidades em comum. Então, eu acho que é um bom... Eu cheguei à conclusão que a gente pode seguir sem a religião, só tendo a nossa fé. Mas se nós tivermos alguma doutrina do bem, né, que segue esse mesmo propósito, é um facilitador, porque nós estamos aqui em aprendizado. Se a gente está aqui, né, para provas e expiações, eu tenho que ter um norte. E esse norte eu encontro tanto dentro das doutrinas, como no lidar com os outros seres humanos, assim como nós estamos fazendo aqui. Só que enquanto a gente está aqui, eu acho que é muito fácil. Todos nós estamos aqui abertos, né? A gente está aqui numa terça-feira, à noite, todo mundo trabalhou, de repente já está cansado, mas a gente se programa para estar aqui. Então a gente vem voluntariamente, assim como nós vamos para as casas espíritas, espiritualistas, umbandistas, católicas, seja lá o que for. Quando você vai aberto, você facilita a troca, você facilita a conexão e facilita a absorção. Mas acho que a grande prova é quando a gente se depara com situações adversas, né? Enquanto a gente está aqui falando a mesma língua, de caridade, de amor, de autoconhecimento, de julgamento, todos com o mesmo foco, é bacana. E quando a gente se depara com um semelhante que discorda ou, de alguma forma, está divergindo em energia, em pensamento, seja do que for, eu acho que é aí que está a grande prova. Eu posso ler um monte de livros sobre natação, ficar aí para o YouTube e ver um monte de provas do Phelps, o cara batendo recorde, isso, aquilo, outro, mas como é que eu vou aprender a nadar? Eu tenho que entrar na piscina. Enquanto eu não entrar na piscina para nadar, para treinar, eu não vou aprender. E eu acho que essas provas vêm nisso, né? Nesse lidar com a dificuldade. E o grande desafio nosso nessas práticas que a gente vai tendo no cotidiano de situações ou com outras pessoas,
a gente nos convidar para esse auto-julgamento, acoplar com a autorresponsabilidade, né, do que eu vou fazer com aquilo, para depois, sim, né, eu ter o entendimento, o aprendizado, né, e assim poder seguir. Me veio aqui em mente, eu falei, não sei se foi semana passada, né, que nós falamos sobre a raiva, e eu fiquei com isso na cabeça, sobre nós sentirmos raiva ser uma pertinência do encarnado, né? Mas o que eu faço com a raiva? Depois que eu fiquei com raiva, o que fazer com a raiva? E me veio o pensamento de que uma boa forma de trabalhar a raiva seria eu utilizar o oposto, né? Do que se eu sentir raiva de alguma atitude do Donizete, então, ao invés de eu tentar trabalhar a raiva, por que eu não trabalhar o perdão? Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Assim, usar uma ferramenta contrária, positiva, àquele pensamento ou aquela negação, aquela negatividade. Então, eu fiquei com esse pensamento do auto-julgamento, está ligado a nós passarmos por um crivo do que cada um de nós tem aqui dentro. E quando você falou, exige-se de quem muito sabe. Aí eu comecei a anotar, eu não lembro como foi a fala, mas eu anotei que cobra-se menos de quem pouco, né, entende, de quem pouco conhece. Então, quanto mais eu entendo, quanto mais eu conheço, maior a minha responsabilidade. E me fez, né, para finalizar o meu pensamento aqui, eu associei isso, João, com os trabalhos de Umbanda. Algumas linhas de Umbanda, para quem aqui não conhece, né, não conhece a doutrina, algumas casas, conforme você vai fechando ciclos, vai ganhando uma maturidade como médium, você vai, entre aspas, ganhando umas patentes, sabe? Nas casas que eu passei, você passa por um batismo, depois de uns anos você ganha uma coroa de Jurema, que é um termo utilizado, depois uma coroa maior, e depois uma coroa que no caso é de Babalaô, né, de Babalorixá, ou como vocês conhecem, né, de pai de santo ou mãe de santo. E no início você fica, né, muito empolgado com aquilo, né, com aquela promoção. Mas depois você vai entendendo, quando você vai se esclarecendo, você entende que aquilo só aumenta a sua responsabilidade. É só a bagagem que vai ficando maior e o seu comprometimento de fazer o certo, né, e de se referenciar em boas condutas. Só que é meio contraditório, né, porque a partir do momento que você vai conquistando, parece que mais difícil vai ficando, parece que o conhecimento, ele liberta. Eu posso estar falando uma grande besteira, espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Da mesma forma que nos liberta, ele então nos nivela, né, nos aprisiona num novo formato. A gente fecha um ciclo para começar outro. Então, essa responsabilidade vai ficando cada vez maior. Mas se nós mantivermos, né, um estado de consciência, a dificuldade some. Porque a partir do momento que você torna aquilo consciente, aquilo fica lúcido, fica visível aos seus olhos, você começa a enxergar. Então, se você está vendo, você, né, está conseguindo elaborar e entender aquilo com mais facilidade. Então, eu penso que a gente tem que ter muita calma conosco para nós não usarmos
o julgamento da forma errada, né? Aquele julgamento crítico, né? Para os dois lados, né? Se você acertou, de você se engrandecer com aquilo e no caso de um erro, de você, né, se chicotear. A gente tem que achar um parâmetro para esse julgamento, aprendizado, julgamento, conduta, aprendizado, julgamento e conduta. E no mais é tudo uma grande magia, né? A gente está encarnado aqui, vivendo, estudando, praticando. Existe existe um mistério por trás disso tudo, né? O próprio Deus, né? Tem uma música bem bacana que diz que é uma música até evangélica, né? Ninguém explica Deus. E tem um mistério, tem uma magia por trás disso. Então a gente, como crianças, né, poder ir conhecendo, experimentando e praticando é muito bacana, porque essa magia, aspas, desconhecida, nós não somos a magia, mas nós somos parte dela, né? Se nós somos centelha divina, se nós somos fruto do Criador e da criação, então nós somos parte integrante dessa magia e esse grande mistério que, no meu humilde entendimento, a gente está engatinhando num bom propósito, mas muito longe ainda de alcançar os ensinamentos e as práticas que o Cristo mostrou para a gente aqui enquanto ele esteve. Mas era isso. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu queria dividir isso com vocês. Vamos lá, pessoal. Para quem não participou ainda, acho que só o Leonardo Lage, que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse momento a sala fica aberta, Leonardo, para quem quiser participar, comentar, só abrir o microfone, se quiser abrir a câmera e interagir conosco, tá bom? Oi, posso falar? Oi, Carol, boa noite, claro que pode, fica à vontade. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é essa questão da gente lidar com a dificuldade, né? E aí teve uma situação que aconteceu, que eu e uma amiga minha, a gente estava reparando nisso assim, foi muito interessante. A gente fez um retiro, foi até lá no Brahmatma mesmo, com os índios. E aí, eu e ela, como a gente mora no Rio, é bem cidade, a gente tem pouquíssimo contato com o índio, né? A gente teve mais, assim, mais forte, assim, no retiro. E aí a gente olhava para eles durante o ritual, e mesmo antes do ritual, e a gente tinha muito uma imagem de que, nossa, eles são espiritualistas, eles são perfeitos, a vida deles é perfeita, e natureza, e tudo lindo e tal. E teve um dos índios que ele ficou mais próximo da gente, ele ficou amigo, assim, da gente. E aí teve uma situação, assim, que ele veio conversar com a gente, e ele citou coisas, assim, da vida dele pessoal, que não me cabe citar, né? Mas um tempo depois eu tava falando com essa minha amiga e eu falei, nossa, mas índio, eles passam por problema, assim, sabe? Só que o que muda é que, assim, é muito aquilo. Eu acho que o que define se você tá crescendo espiritualmente ou não é a forma que você lida com o problema. Não o problema não aparecer, entende? Porque no final, por mais que eu medite, que eu seja super espiritualizada e tal, eu não vivo sozinha, né? Eu convivo num mundo que tem milhares de pessoas e vão ter pessoas que vão ser mais espiritualizadas que eu, outras menos, outras no mesmo nível. E o que muda é a forma que eu escolho agir perante as coisas que acontecem comigo. E aí ele tinha dado esse super exemplo, porque apesar da gente ter olhado para ele e ter achado que ele não passava por problema, ele comentou coisas que, assim, ele passava sim por problema, mas a forma que ele lidava com os problemas que definia, assim, a vida dele. No final, é uma escolha mesmo, sabe? A gente não tem como mudar o mundo, o coronavírus, os assaltantes, enfim, as coisas que fazem de ruim, mas a gente tem como mudar a forma que a gente reage ao que acontece, né, na nossa vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E no final, essa questão do julgamento, assim, é muito mais válido que a gente julgue a nós mesmos, porque não adianta você julgar o outro, é uma grande perda de tempo, porque você nunca vai mudar o outro, sabe? Não vai mudar, não tem jeito. Até você pode sim aconselhar,
mas até para você aconselhar uma pessoa, essa pessoa precisa querer ouvir seu conselho e querer praticar o que você passar para ela. Senão, não tem como, entende? Então, eu acho muito mais interessante que realmente esse posicionamento, assim, da gente se auto-julgar e a partir das nossas próprias mudanças, assim, muito mais do nosso exemplo do que por palavra, que eu acho que a gente acaba influenciando as pessoas ou ajudando, assim, mais numa mudança externa. Mas não adianta muito realmente essa questão de querer julgar o outro. E até acho que esse olhar de quando a gente vai julgar a gente, agora falando uma questão mais minha, eu tive muito problema com auto-julgamento, mas nesse sentido até que o Marcos citou, de me chicotear, essa questão, tipo, crítica excessiva, assim. E aí teve algum livro, não sei, alguém me falou isso há um tempo, que é assim, se você tratasse sua amiga da forma que você mesmo se trata, você seria amigo dessa pessoa, sabe? Então é aquela questão de você também se auto-julgar, você também se autocriticar, mas realmente como você trataria uma pessoa que você ama, sabe? Para realmente você se amar e até nos momentos que você se autocriticar, que isso seja feito com gentileza, que isso seja feito com carinho, para que você também não fique nesse ponto de, pô, vou me julgar por tudo, mas aí vou me julgar demais, porque também não leva a nada, sabe? Então acho que no final é toda essa questão do equilíbrio, assim. Você ter discernimento para se julgar, mas você também ter paciência, você também ter gentileza consigo mesmo, você também ter carinho. E acho que é isso. Ai, tô muito feliz de estar aqui. Há um tempinho que eu não tava vindo e, nossa, me fez muito bem. Legal, Carol, você é sempre muito bem-vinda, viu? Toda terça é o mesmo horário. Fiéis aqui nesse dia e horário, tá bom? Um beijo para você. Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade. Boa noite. Vamos lá, Vinícius. Boa noite. Bom, vou tentar falar. Não, eu não vou falar. Em 10 minutos, em menos que isso eu falo. Eu sou bem breve. Bom, é muito mais prático tentarmos justificar tudo aquilo que nos traz frustração, dando crédito ao exterior, né? Ah, hoje eu não estou bem porque meu chefe me infernizou o tempo todo, por exemplo. Então, eu sou responsável o responsável pelo meu estado de espírito é o outro. Então tá lá fora o responsável pela forma com que eu me sinto, né? Ou será que eu tenho buscado esse estado de espírito nas pessoas ao invés de buscar ele dentro de mim mesmo, né? E amadurecer significa desconstruir uma série de crenças e verdades que nós mesmos construímos em toda a nossa existência, né? E esse amadurecer às vezes dói. Por quê? Porque a gente começa a compreender que primeiro eu tenho que estar num processo de despertar, de desfazer, de construir, de desconstruir essa crença de que eu preciso que o outro seja o responsável pela minha forma de sentir, né? E quando eu começo a perceber que lá dentro de mim existe um Vinícius, né, que muitas vezes diferente daquele Vinícius que se expressa no mundo externo. E é a esse Vinícius que eu tenho que dar atenção. Eu me conhecendo melhor, eu me percebendo como eu me sinto em relação às coisas. E isso às vezes dói. Dói porque afeta o nosso orgulho, às vezes a gente se vê egoísta, né? E é onde a gente mais percebe as nossas falhas. Então, amadurecer significa saber lidar com esses defeitos e buscar melhorar cada dia, né? Ninguém aqui é perfeito, senão nem estaríamos aqui, né? Mas quando tomamos postura diferente
em relação a que tomaríamos antigamente, por exemplo, e notamos que essa atitude foi natural e diferente assim de agora eu faço parte do estudo da doutrina espírita, então eu vou agir dessa forma. Não por isso, mas assim, quando eu percebi que eu agi de uma forma diferente do que eu agiria no passado, né? Isso para mim também é um amadurecimento, porque de certa forma, em algum momento, eu aprendi a lidar com aquela situação de que no passado me despertava algo que não me fazia bem. Obrigado. Legal, Vinícius. Acho que tem um auto-julgamento acolhedor aí, né? De quem, né, julga acolhendo, cuidando, né? Tem carinho e afeto envolvido nisso. Antes que a gente troque aqui de página, o Vinícius me fez lembrar quando ele disse sobre o processo de desconstrução, né? Eu vivi um processo bem bacana quando eu comecei a me desligar da religiosidade para tentar me conectar com a espiritualidade. Foi um processo difícil pra caramba, vou ser bem honesto com vocês. Eu vinha desde o ano 2000 que eu frequento e pratico a Umbanda. Então, na época, eu estava com 17 anos de Umbanda, só dentro da Umbanda. Então, eu tinha a doutrina da Umbanda como uma bandeira, mas, ao mesmo tempo, que me expandia, também me limitava. E eu não sei explicar para vocês em detalhes como isso acontece. Só que a partir do momento que eu comecei a expandir um pouco mais a minha consciência, a Patrícia até usou o termo comigo na época, que foi a retirada dos antólios, né? Que a religião, ela te dá um norte, mas se você não tiver uma amplitude boa, mental, né, de conhecimento, você pode ficar muito limitado. E eu entrei nesse processo, Vinícius, de desconstrução. E eu achava que se eu me abrisse, eu ia me afastar da religião que eu tanto amava. E foi um processo difícil para eu entender que no intervalo de desconstrução do Marcos religioso para o Marcos espiritualista que está se formando hoje dentro de mim, tem um intervalo nisso que dá um vácuo de tempo que você se sente meio perdido. Aí eu até aciono o amigo Doni depois, terapeuticamente. A gente tem uma dependência, né, Doni, de estar preenchido. E quando o Marcos tomou uma consciência, né, parece que abriu uma cortina, não me tornei melhor do que quem está dentro da Umbanda não, tá, gente? Quem está só na doutrina da Umbanda não, longe disso. Eu amo a Umbanda, continuo praticando a Umbanda, só que quando eu abri isso, eu tive que desconstruir algumas coisas, e eu me esvaziei. Só que aí você entra, né, Doni, numa carência, numa necessidade de estar preenchido. Aquele intervalo que eu já não acreditava que era só aquilo, mas que eu ainda não tinha enxergado um algo a mais, é um processo, é uma agonia. Você fica ansioso, você fica até, tá bom, eu não estou mais nesse caminho aqui, eu vou para um outro caminho melhor, está tudo conspirando para eu me expandir, mas para onde eu vou? Isso demora, né? Você se desconstruir para se reconstruir, a gente tem que ter muita paciência, e isso é cíclico, né? Você a vida inteira vai se, né, desconstruindo e reconstruindo numa espiral, né? E a gente tem que fazer de tudo para essa espiral, né, se elevando, mas esse desconstruir, Vinícius, é bacana, mas rasga a carne, tá? Porque você sabe que você não quer mais isso, a gente vive
todos os dias, né? Você saber que você não quer mais alguma coisa, que aquele caminho não é mais o seu caminho, não é mais esse caminho. E qual é o novo caminho? Aí você tem que ter a coragem, né, de dar esse passo à frente, sem saber onde você está pisando, muitas das vezes, mas com a fé, né, com um julgamento carinhoso para você, né, enxergar depois dessa turbulência aí. Vamos lá, quem vai continuar aí em cima Eu finalizei lá, já falei o que eu pensava. Quem quiser, vamos lá, vamos continuar. Donizete? É isso, Mário. O processo de mudança, ele gera essa insegurança, né? Nós temos que abandonar aquilo que nós dominamos para entrar ao encontro daquilo que nós vamos experimentar ainda. Então, gera todo esse processo interno, né, de insegurança, de estabilidade. Mas o tempo, ele é precioso. Nem a gente vai se adequando novamente sem nenhum sofrimento, né? Em relação ao tema de hoje, o Vinícius e a Carol trouxe essa questão, né, de desfazer, né, o Vinícius. E a Carol trouxe essa questão do olhar diferenciado. É a forma como eu olho o processo que realmente me faz ser o processo, né? O processo em si, ele não interfere muito em mim, né? É eu que permito ele fazer as consequências em mim. O Hamed hoje ele trouxe uma questão e sempre me deixou assim muito preocupado. E é a intervenção que nós fazemos ao elegermos as pessoas daquilo que elas precisam receber, né? E isso assim, me perseguiu muito tempo. Quando eu me lembro assim, uma época da minha vida, eu adotei fora da caridade não há salvação. Então eu achava, eu tinha tudo que eu imaginava que era de bom, de melhor, eu queria oferecer para os outros. Mas inconsequentemente, às vezes as pessoas não estavam precisando daquilo, né? É aquilo, eu vou dar comida para essa pessoa porque ela é pobre, ela precisa de comida, né? Aí eu ficava 2 anos dando comida para a pessoa e a pessoa não mudava em nada. Então eu entendi, ela não precisava de comida, talvez ela precisasse de trabalho, ela precisasse de outra coisa. E eu, na minha presença de ego, ou eu preciso ser caridoso, eu preciso ser bondoso, não abandonava aquela atitude. Enfim, isso passou, né? E agora veio o Hamed e confirma isso para mim, né, Donizete? Nesse texto, né, eu entendo realmente, em momento que eu posso ajudar o outro. Primeiro, eu tenho que estar bem, porque um doente não ajuda o outro. Mas estar bem não é estar livre dos problemas, como a Carol colocou aí. Eu tenho que ser feliz, apesar de todas as dificuldades inerentes do meu processo de evolução, porque a dor vai existir sempre, as emoções são inerentes a cada um de nós, tanto as boas quanto as ruins, e assim sucessivamente. Então, como é que é hoje a minha percepção? Em que momento eu posso auxiliar o outro, né? Eu posso auxiliar o outro no momento em que ele me solicitar, né? Quando ele me solicitar, porque eu não posso sofrer a dor do outro, eu tenho que estar legal para eu poder ajudar o outro. O doente não auxilia o outro. Enfim, o Hamed foi muito precioso em trazer essa reflexão para mim novamente hoje. Porque hoje eu tenho muito cuidado, né? Porque às vezes na minha ansiedade, na minha ânsia de querer ajudar, eu vou muitas vezes atrapalhar, vou falar o que não devo, vou dar o que o outro não é, e assim sucessivamente. Mas eu preciso criar um movimento dentro de mim e eu possa observar onde eu intervi objetivamente e não naquilo que eu acho que o outro precisa. E o amadurecimento,
né? O amadurecimento, ele começa em algum momento após a nossa concepção. E quando há saúde, não cessa até a morte. Essa é a minha visão do amadurecimento, né? O processo de amadurecimento, para mim, Donizete, ele não é linear, tá? É mais ou menos assim. Algumas conquistas, elas têm pré-requisitos e só podem ser alcançadas depois de outras, e são a sua condição de possibilidade. Então, se eu não sair do momento de um estágio, eu não consigo ir para o outro. É como querer ser criança se você já tem 20 anos. Eu não consigo retroagir. Mas também, como criança, eu não consigo ser um adulto. E essa é a questão que realmente isso passa, né, para mim. E eu tenho as minhas fases. Ou seja, a resolução satisfatória das tarefas de cada estágio depende de ter havido sucesso na resolução. Para quê? Para que eu realmente consiga ter das tarefas dos estágios anteriores, para que eu consiga realmente ter um amadurecimento, né? Eu ficou meio confuso, mas o que eu percebo é que não adianta eu querer ir para um lugar, né, ou querer que o outro vá para aquele lugar onde eu estou, se ele não passou um estágio anterior. Né? No campo mental, isso parece muito fácil para nós. Né? Não, ele vem para cá, ele pensa igual a mim, ou o outro tem que ser igual a mim, porque eu já estou aqui e eu passei a mesma coisa que ele. Mas cada um é cada um. Né? Não existe um formato único ao mesmo tempo para todos nós. Cada um está no seu tempo. Né? E o amadurecimento nosso, o meu amadurecimento, quando eu consigo perceber que o outro é diferente de mim, não porque ele é pior ou melhor, é porque ele está no outro estágio, que talvez eu já tenha passado ou eu vá passar, é isso que eu começo a ter o discernimento do meu amadurecimento, porque aí eu vou controlar os meus processos de inveja ou de vaidade, eu consigo ter um autocontrole. Né? Porque o autocontrole não é o que o outro faz, é o que eu sinto em relação ao que o outro está fazendo. Né? E pode ser de inveja, pode ser de esperança, e assim sucessivamente. Mas, assim, uma coisa que às vezes me questiona é como é que, né, ou que me questionou muito agora, é como é que eu sei que eu estou amadurecendo. Né? Porque senão fica muito subjetivo para mim o entendimento. Aí eu sempre me pergunto, como é que eu vou perceber que eu estou amadurecendo? Isso gera algumas questões, né? E eu acho que o Hamed coloca assim, eu começo a pensar diferente, eu começo a pensar antes de eu agir. Isso já é um amadurecimento. Eu não sou mais impulsivo, eu começo a ter uma reflexão. Ou eu vou fazer, realmente será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Né? É coisa que a gente não faz. Nós somos muito no automático, né? Toma aqui, toma lá, e a gente fala impulsivamente e age, acaba agindo da mesma forma. Né? Uma outra questão é as nossas emoções negativas não nos afetam do mesmo jeito que antes. Então, assim, o ódio que eu sentia lá há 10 anos, hoje eu não sinto mais. Isso é um processo de amadurecimento para mim. Eu estou pensando aqui agora, viu, gente? Tá? Eu começo a desenvolver a minha inteligência emocional. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu desenvolvo a minha inteligência emocional? No amadurecimento espiritual. É quando eu aprendo a reconhecer os meus sentimentos e administrá-los
aí eu realmente estou livre e independente. Olha que legal, eu achei legal isso para mim, foi surpreendente, né? Aquilo que eu sinto não é mais utilizado contra mim mesmo, contra as minhas relações e contra os meus resultados de maneira geral, né? Com menos estresses, com menos depressão, com menos ansiedade, com menos ciúme, com menos ódio, né? Com menos medos excessivos, né? Eu consigo conduzir a minha vida com mais tranquilidade. Isso, para mim, é amadurecimento, né? O que eu pude entender aqui nesse texto, né? Eu aprendo com os meus erros. E quando a gente reflete em cima do erro, a gente tem uma grande possibilidade de não cometê-los mais. Mas quando os erros passam como certo, sou tendencioso a repeti-los, né? Eu passo a ter uma estabilidade de humor diferenciado eu fico mais feliz, mais alegre no amadurecimento, né? Na realidade, uma coisa interessante, no amadurecimento, eu consigo ter mais tolerância com as frustrações, com os erros e com os fracassos, né? Eu divirjo um pouco daquilo que a Carol trouxe, né? Não é, eu estou contestando, não, eu concordo. Quando ela falava, e antes do Marcos falar, que a gente não tem que se cotear, ela era muito algoz com ela mesma. E nós não podemos ser algoz com a gente. Isso é amadurecimento. Nós temos que nos permitir. O nosso senso de identidade fica mais fortalecido. Isso é, eu começo a me perguntar: quem sou eu? Onde é que eu estou? Para onde eu vou? Então, eu estou trazendo isso para mim mesmo, para eu entender como é que eu encontro o amadurecimento em mim, na minha vida real. Porque o amadurecimento, de repente, muito espiritualizado, ele fica muito longe da minha possibilidade, né? Então, vocês até desculpa estar fazendo essa analogia, João, eu estou trazendo assim mais para o senso comum, porque eu acho importante para mim entender como isso se realiza em mim, como eu consigo perceber o amadurecimento, né? E por último, eu penso também que eu vou ter maior facilidade nas minhas interações sociais. Olha que legal isso que eu entendi, né? À medida que eu vou amadurecendo, eu vou lidando mais com as pessoas, eu vou entendendo melhor as pessoas, eu passo a ter um olhar diferenciado, eu consigo respeitar as opções das pessoas, as escolhas dela, né? Eu sou mais permissivo comigo mesmo e olhar o meu próximo de uma forma diferenciada, né? Enxergando luz onde há sombra. Então, isso eu queria colocar para vocês aí o meu entendimento. Tá? Muito bom, Doni. Vamos lá, pessoal. Tem bastante gente na sala, somos 20 na sala aqui, ó. Abram o microfone e fiquem à vontade. Um de cada vez, tá? Vamos respeitar aí quem pediu primeiro, sem empurrões. Quem vai? Fique à vontade. Bruna Felizardo. Tá por aí? Tô, mas hoje eu não quero falar, não. Você já falou. Vamos lá, quem queira participar, fique à vontade. Ninguém mais?
Todo mundo encolhido do frio, é? Bem, como a gente está falando sobre julgamento também, né? E como semana passada a gente também falou sobre, acho que foi o Fábio que falou sobre isso, que parece que antes da nossa reunião a gente passa por algumas situações ou pensa sobre, né? Hoje mesmo aconteceu um ato assim bem terrível, posso dizer assim, de julgamento, em que eu mesmo fiquei me perguntando, sabe, sobre o que eu estava sentindo, o que a pessoa poderia estar sentindo, enfim. Resumindo, é um colega meu até, eu converso com ele sobre algumas coisas, e ele é todo tatuado mesmo, ele tem uma aparência de orc, e ele gosta disso. A esposa dele gosta disso, ele tem uma filha, e agora tem um outro filho que está no hospital, tá internado, lutando para sobreviver, e as pessoas julgando muito ele, e eu não imaginava o quanto o julgamento era péssimo. A gente ter certos preconceitos já é muito ruim, né? Agora, eu não imaginava que, por exemplo, ele estava dizendo, né, que conselho tutelar vai na casa dele, porque pela aparência dele, ele não poderia cuidar de uma criança, sabe? O relacionamento dele com a esposa é posto à prova o tempo inteiro, porque eles acham que ele não pode ter um casamento pela aparência dele, né? Ele fez artes cênicas, estudou bastante arte, então ele usa a aparência dele como uma forma de arte. E aí, eu fiquei pensando assim, na primeira impressão que eu tive dele, né? Porque eu também julguei. E eu fiquei pensando muito nisso, quanto a gente julga o outro por ser diferente da gente, né? Então, só porque ele é diferente de mim, entre aspas, fisicamente, né, na aparência, então eu tenho o dever de julgá-lo, né, de falar certas coisas horríveis, porque eu vi o que ele recebeu, certas coisas horríveis, sabe, pedindo para, enfim, que morra, que não sei o quê, coisas realmente muito absurdas, assim, por causa da aparência do outro, porque ele escolheu viver aquilo, sabe? Então isso realmente mexeu muito, mas muito comigo. Me fez lembrar antigamente até que eu tinha muitos piercings, eu não sei se o Marcos e a Patrícia lembram disso, e que eu também era muito julgada por isso, né? Mas foi por outros motivos que eu tive que tirar, mas não foi por eu não querer, muito pelo contrário, eu espero até voltar um dia. E é isso, assim, foi bastante bizarro o que aconteceu hoje, e eu fiquei extremamente triste e me fez refletir muito sobre essa parte do julgamento, né? Até quando o julgamento é nosso e a gente observa aquilo e tenta compreender, tenta ver os gatilhos em nós mesmos, e enquanto aquilo sai da gente, passa para o outro, interfere na vida daquele que está passando por aquilo, né, por aquela situação. Então eu achei pertinente falar isso com vocês. Obrigada. Ok, Gleice Aparecida. Isso aí já entra no crivo do julgamento da ignorância, né? O julgamento para o lado ruim, porque julgamento a gente faz de tudo, né? Eu criei um julgamento aqui da sua fala, criei um julgamento da fala do Doni, né, da fala do Vinícius, do João, e o julgamento por ignorância que eu acho que a gente tem que trabalhar para não utilizá-lo, né, de forma errada, mas eu acho que isso também faz parte do aprendizado, né? A gente está sempre avaliando, e esse julgamento errado, quando você percebe que não é nada daquilo, né, já se torna aprendizado, e a gente
pula para um outro degrauzinho, assim como o Doni comentou aí, né, para uma nova etapa. Vamos lá. Quem é o próximo? Robson Janaína. Estão por aí? Bianca, Marcinha, Ana Cláudia, Leonardo, Denise, Patrícia, seu Jorge, Lúcia, seu Délio. Tem bastante gente aí que não participou. Fique à vontade. Vamos lá, João. Vamos tocar a bola de novo. Por que a nossa amiga Marcinha tem ficado tão calada ultimamente, hein? Poxa, contribui tão bacana. Eu acho que agora eu estou ouvindo mais e falando menos, João. Boa noite. Mas o tema é bastante interessante, né? O julgamento. Hoje eu vivenciei uma situação em que, a princípio, poderia levar, né, todo o grupo a julgar, mas tudo dependeu muito, né, durante a nossa conversa lá, a nossa reunião, da maneira com que foi conduzida. Porque, infelizmente, né, o ser humano, ele tem esse péssimo defeito, né, de julgar. Temos esse péssimo defeito em julgar o outro, né? E a partir do momento que a gente se dá a oportunidade de crescer, de evoluir, de buscar uma transformação, de viver como Cristo, né, deseja e quer, a gente consegue modificar toda uma situação, né? Então, como eu estava dizendo, durante a reunião surgiu essa oportunidade, até iniciaram, né, um certo julgamento e mudando, né? Tentei mudar a visão, né? Apresentar qual seria a proposta daquele momento, que não seria de julgar, e conseguimos seguir. Então, tudo depende da maneira com que você conduz, né? É lógico que é muito difícil, como foi falado aí no início, né? Mudar o outro, né? Acho que foi a Carol que falou. É muito difícil, né? A gente conseguir transformar o outro, fazer com que o outro siga da maneira que você gostaria, mas a gente consegue, em alguns momentos, a gente consegue mudar, sim, uma situação. Está nas nossas mãos essa mudança, às vezes até desse julgamento do outro. Eu não sei se eu me fiz entender, mas o que aconteceu hoje foi isso. Eu tive a oportunidade de mudar o caminho aí, que poderia ser até um momento conflituoso, né? Gerar um momento conflituoso, mas deu para modificar e seguir o caminho que havíamos planejado e não de gerar uma situação de conflito. A partir de um julgamento, de um pré-julgamento, né? Me fiz entender? Sim. Esse pré-julgamento aí é crítico para o lado negativo, né? E eu acho que esse contornar que vocês utilizaram, Marcinha, tem a ver com esse amadurecimento que a gente está falando, né? Esse amadurecimento deu um entendimento diferente, de alguma forma mostrou, né, essa luzinha de alerta de que essa reunião poderia, né, ir para um lado ruim, e esse amadurecimento que trouxe o entendimento e a ação de uma forma de, né, ou apaziguar ou acalmar para que não ficasse pior do que estava. Vamos lá, João.
Bom, eu quando entro nesse horário já é para terminar o trabalho, né? Mas assim, vamos lá. Certo. Olha só. Onde estão reunidos, né, duas ou mais pessoas, tá? Você vai ter conflitos inevitáveis. Pode ser mínimos, pode ser pequenos, pode ser razoáveis, pode ser um pouco grandes e podem ser enormes os conflitos. Depende de cada caso, de cada situação. Mas principalmente depende de como você vai conduzir esse encontro de duas ou mais pessoas, né? Por que o Cristo deixou essa promessa para nós de que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas, em nome dele, lá ele estaria? Tá certo? Porque se você reúne duas ou mais pessoas em nome do Cristo, ou seja, em nome da paz, em nome da concordância, em nome de objetivos comuns que são sempre para o bem de todos, né? Em nome do amor, em nome da fraternidade, você terá a presença do Cristo, não pessoalmente, como nós sabemos, mas terá a presença dele, talvez em pensamento, né? Vamos atrair o pensamento dele, a atenção dele, e certamente atrairemos a companhia dos emissários dele, que são os representantes dele junto a nós, em cada situação, né? Dependendo da gravidade, da importância da situação, teremos as companhias dos emissários do Cristo adequadas para aquele momento, né? Então, quando a Marcinha fala, né, reúne um grupo de companheiros, podem ser amigos, podem ser parentes, podem ser profissionais de trabalho, vamos fazer uma reunião, vamos buscar determinados entendimentos, determinados planos e tal, e é lógico, vai sempre ter divergência de um ou de outro, né? Por quê? Cada um de nós é uma individualidade, né? É uma evolução diferente, é uma busca de entendimento diferente. Por exemplo, em termos profissionais, é muito complicado você fazer reuniões e esperar que vai dar tudo certo, que ninguém vai discordar de nada, que todo mundo vai entender perfeitinho, todo mundo vai sair dali pronto para fazer tudo que foi combinado, que foi traçado perfeitamente. É uma ilusão nossa achar que vai dar tudo certo assim, tão bem assim, tão fácil assim. Por quê? Porque a maioria das pessoas trabalham por obrigação, não trabalham por vontade, não trabalham para o bem do próximo, não trabalham, enfim, né, com um sentimento elevado. Trabalham forçadas, né, não queriam estar ali, outras vão achar que não são bem pagas para estar ali, estão revoltadas e por aí vai, né? Ou seja, numa reunião, as pessoas vão como elas são, não é? E hoje nós vimos isso aqui, né? A questão da transformação interior para o bem da coletividade. Tá? Eu, quando me transformo numa criatura melhor, passo a passo, né? Um somatório de esforços contínuos, eu não estou apenas me melhorando, tá? Eu estou também facilitando os outros a buscarem, talvez, né? Espelhando em mim, buscarem também uma melhoria. Por quê? O que é bom para mim, eu sei que é bom para os outros. Mas depende também se os outros vão enxergar isso no mesmo momento que eu enxerguei, ou se vão enxergar isso anos depois, né? Ou até mesmo numa outra existência depois. Então, como disse ali a Marcinha, né? Quando a gente realmente está imbuído, né, de representar ali naquele agrupamento, naquela reunião, naquela equipe de trabalho, naquela equipe familiar, quando nós estamos imbuídos em defender a bandeira da paz, do entendimento, da alegria, da renovação, da satisfação, tá? Nós realmente somos capazes de fazer a diferença quando o clima não ficar bom, tá? Fazemos toda a diferença. Percebemos imediatamente uma exaltação, né, sei lá, uma onda de pensamentos ali não muito boas,
Então nós procuramos direcionar a conversa, procuramos direcionar o entendimento rapidamente para um sentido onde agrade a todos, onde suavize, né, aquele momento, aquela reunião, para que não haja excessos, para que não haja aborrecimentos, não haja, sei lá, discussões, brigas às vezes, né? Então, assim, é sempre bom, né, nós estarmos pensando e procurando agir de forma conciliatória, tá? Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, né, gente? Vocês já imaginaram filho de Deus vivendo à base de conflitos, vivendo à base de desconfianças? Entendeu? É muito ruim, porque o poder que nós temos para fazer o bem, nós também temos para fazer o mal. Então, se a gente faz a opção pelo conflito, pela discórdia, pela ganância, por isso ou por aquilo, nós vamos colocar todas as nossas energias naquilo, e a nossa energia, ela é forte, entendeu? E da mesma forma que nós podemos crescer para o bem eterno, também podemos crescer para o mal temporário. Então, enquanto estivermos concentrando nossas energias no mal, esse mal vai crescer e pode ir longe. Ele é temporário, ele não é eterno, né? Só o bem é eterno. Mas enquanto ele é temporário, tá? E ele encontrar corações receptivos para ele, esse mal vai crescendo, ele vai se expandindo. Tá certo? Então tá aí, né, a promessa do Cristo: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá eu estarei, né, representado pelos meus emissários, meu pensamento estará com vocês, meu incentivo, tudo isso. Por quê? Porque o bem é eterno e ele só se expande. Tá, gente? O bem só se expande. Eu sempre digo aqui, né, de vez em quando eu falo isso aqui, nós vivemos num planeta cheio de conflitos, né, de tudo quanto é natureza. E isso faz a gente pensar que a vida aqui é dificílima, que a vida aqui é complicadíssima, que a vida aqui é isso, que a vida aqui é aquilo. Gente, quanta bobagem. Quanta bobagem. Quando você vê as pessoas lutando desesperadamente pela ecologia, lutando desesperadamente para que se criem leis, se renovem as leis, para que haja mais, né, apoio, atendimento, oportunidades. Isso é o lado bom se manifestando, né? Isso é o lado bom se manifestando. O problema é que o lado bom geralmente é muito calado, é muito tímido, tá? A gente coloca 1001 medos, né, 1001 desconfianças antes de colocar o nosso grito de, né, de algo melhor para ser ouvido. A gente pensa demais, faz reflexão demais, a gente se sente acuado, né, porque não vai ter o apoio necessário, alguém pode não gostar, criar um problema sério para a gente e tal. Então a gente fica meio acuado, dependendo de cada situação, a gente fica muito acuado. E os maus não, os maus colocam todas as energias deles, do mal, que eles estão ainda dispostos a fazer, né, e faz o mal se expandir rápido, ganhar força rápida. Certo? Mas é uma minoria, é uma, né, é falta dos bons se colocarem, aparecerem, falarem também, se pronunciarem, entendeu? Então aí Acho que o João caiu. Caiu para vocês aí também? Caiu, Doni? Você que é o único que está com a câmera aberta aí. Caiu? Ah, Caiu. vamos ver se ele volta aqui. Caiu. Será que acabou a bateria? Arquim, Eu? só uma perguntinha para dona Denise, o menino lá tá bem?
Tá bom. Foi só, assim, você desculpa, tá, Marquinhos? Que o seu João né, saiu aí, foi só rapidinho. Beijo. Tranquilo, Janaína. Bom, o João não voltou, então, pela hora, né, 9h37, vamos finalizar o nosso estudo aqui. Vou fazer a oração no lugar dele, tá? De agradecimento. E na terça que vem a gente retorna naquela primeira sala, como é de costume, né? E depois a gente migra para essa daqui, tá bom? Agradecemos ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de mais uma terça de estudo. A cada terça uma nova oportunidade, um novo aprendizado, uma nova expansão, uma nova amplitude sobre o que temos de conhecimento dentro de nós, para podermos repensarmos, reformularmos, darmos novo entendimento a tudo que é partilhado aqui com muito carinho, com muito amor e, graças a Deus, com muito respeito. Que as nossas salas do Divina Luz continuem a vibrar nesse processo de paz, de harmonia, de conhecimento e principalmente que possa reverberar no nosso autoconhecimento. Fica aqui o nosso agradecimento a toda a egrégora protetora da nossa casa, que guarda esse trabalho com tanto carinho. Nós tenhamos uma semana abençoada de luz, muita proteção e principalmente de muito amor. Que assim seja. Alô, pessoal, até semana que vem, se Deus quiser. Terça que vem estaremos juntos novamente. Um beijo para vocês, viu? Tchau, tchau.